Olha só, nós estamos numa discussão muito importante aqui sobre os limites para os adolescentes. A Cris e o Edu estão voltando aqui para o estudo, daqui a pouco eles estão aqui, vão conversar com a gente também. José Paulo Laganá, psicólogo, Maria Martins da Silva, balconista, está enfrentando algumas dificuldades com a filha de 16 anos. Vou começar com o José Paulo. José Paulo, até onde vai a responsabilidade dos pais? Como a gente identifica o momento em que realmente, opa, eu tenho um problema? É fácil perceber isso antes que esse problema seja mais difícil de solucionar? Bom dia. Bom dia. Eu acho sim que os pais têm uma obrigação de ficar muito atento a indicadores como ir mal na escola, comportamento diferenciado desse jovem, está mais agressivo ou não. Mas eu acho que uma análise maior, se me permite, por favor. Eu acho que hoje a gente vive um período de uma certa confusão. Porque de um lado, faltam espaços de lazer e esporte para esses jovens. Hoje o jovem quase não tem mais espaço. Então, a droga está muito próxima dos nossos filhos, que é uma realidade hoje. A violência, absurda, a gente está convivendo com isso. Consequentemente, do outro lado, os pais têm que trabalhar. A mãe também hoje saiu para o mercado de trabalho, que é uma realidade. Então, esse filho fica como? Quem acompanha? Quem acompanha? Quem percebe essas mudanças? Então, o filho, naturalmente, está numa fase adolescente, ele precisa desse processo de identificação. Ele está revendo todo um lado dele, da sexualidade, todo esse processo que é muito complicado já por si só. Ele vai acabar indo para onde? Para as tribos. Essas tribos que são feitas de amigos, que a gente sabe aqui entre nós que não existe um código de ética. Nem sempre ele está na tribo boa, na boa tribo. José, antes da gente... Os códigos de ética deles é a transgressão. Antes da gente continuar com isso, eu vou aproveitar que a Maria Martins da Silva está aqui para ela pegar o exemplo dela, que eu acho que vai até ajudar a gente nessa conversa. Conta pra gente qual é a dificuldade que você está enfrentando com a sua filha, que tem 16 anos. Bom dia. Bom dia. Então, é o seguinte, a minha filha, até os 15 anos, ela é ótima filha. Completou 16, é aquele negócio de namoradinho. Começou a namorar, escondido. Aí eu não queria. Eu tive que deixar namorar em casa. Pra não namorar escondido na rua. Aí agora acha que é superior a mim. Acha que já pode fazer de tudo. E não é por aí. Eu vi você concordando agora quando ele estava dizendo assim, os pais trabalham, não tem tempo às vezes de acompanhar, e eu vi que você estava concordando. Essa é uma dificuldade que você sente. É o que eu sinto. Essa é a... Porque eu sempre tive que trabalhar. Então, ela sendo a mais velha, ela sempre cuidou dos menores. Agora, você conversa muito com ela? Converso, muito. Doutor, quando a conversa não funciona mais? Converso muito e... Eu acho que tem que ser uma outra conversa. Aqui eu tive o prazer de conversar com a Maria um pouquinho antes, né? E aí, se ela me permite, a gente acabou identificando. Primeiro, existe um lado dela, uma preocupação excessiva com essa filha, porque ela passou, na mesma idade da filha, uma situação que ela não gostaria que a filha passasse também. Então, ela já traz junto com ela uma ansiedade de um medo que ela tem. Que, se você me permite, que a filha engravide. Que é um medo muito comum hoje em dia para as mães, né? Ao mesmo tempo, com esse medo, ela meio que tentou impedir a filha de 15, 16 anos de namorar. Que hoje, gente, é impossível. Jovem de 16 anos quer namorar e tem que namorar. Nesses casos é melhor, por exemplo, ela trouxe o namorado, pelo que eu estou entendendo, para casa. É sempre melhor o pai e a mãe trazerem o filho, porque assim, tem muito pai e muita mãe, que muitas vezes briga, chama a atenção do filho, o filho fica com medo, e para o pai e para a mãe vai ser sempre a última pessoa a saber. É melhor sempre trazer para perto? Sempre para perto, estar presente, participar. E mais, no sentido de monitorar. Eu digo, todo cuidado com o jovem é pouco. Tem que monitorar, sim, saber aonde está, com quem vai, com quem vem, mas monitorando, não controlando. Passar para o jovem essa responsabilidade. Ele precisa adquirir essa responsabilidade. Orientando. A violência está absurda. Não dá para o filho sair sozinho e voltar sem você saber onde ele está indo e voltando. E muito diálogo, mas muito diálogo. Adolescente, por si só, ele já tem uma necessidade de romper, de passar dos limites. Já é uma condição deles, até hormonal. É um momento de muita confusão. Então já é natural querer passar dos limites normais, né, pré-estipulados socialmente. Se eles se sentirem controlados, eles podem se revoltar também, não? Desculpa, mais do que controlado. Exatamente isso. Nada de controle, acho que é orientação.
Aliás, tem um trecho que a gente vai assistir agora da novela Rebelde, que aborda muitos temas dessa fase. Você está fazendo assim com a cabeça, porque você deve estar acompanhando a novela e deve estar se identificando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas vamos assistir um trechinho para a gente até poder comentar o tipo de atitude que os adolescentes têm. Vamos lá. Não tem direito de fazer isso não, amigo. Eu tô pagando. Saindo, garoto. Sem papo. Ah, isso não vai ficar assim não, parceiro. Já ficou. Esse cara tá querendo confusão. Eu vou voltar pra dentro. Para com isso! Você quer arrumar mais encrenca? Encrenca foi que esse armário arrumou comigo. Eles pegaram a gente, aceita. Você que foi competente, Pilar. Se nem pra me falar que não tem identidade falsa. E você, que começou a pedir bebida alcoólica aí dentro? Qual é a graça de vir pra um lugar desse e não beber? Vambora. Rick, vamos embora o quê? Isso aqui tudo faz parte. Desde quando? Desde que ninguém me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, tá entendendo? Ele disse. A gente já vai corrigir isso. Aí, meu querido, meu amigo aqui, ó, ele diz que eu posso entrar. Nem se ele tivesse acompanhado por uma turma, meu filho. Tá tirando uma onda, né, parceiro? Tem um cara de surfista? Aí, na moral, Solta ele! Solta ele! Solta ele! Me dá o celular aqui, mocinha. Acabou a brincadeira. Pra que isso? Eu vou ligar pro seu pai. Acho que às vezes é até difícil identificar esse tipo de atitude, porque muitas vezes o adolescente faz isso na rua, chega em casa, ele é até um filho responsável, um filho que até cuida bem das coisas, até obedece os pais, mas quando chega na rua ele toma algumas atitudes e a gente percebe aqui nas reportagens, que às vezes o Celso mostra pra gente, que a mãe chega numa delegacia e fala assim, mas o meu filho não imaginava Esse é meu isso filho, dele, né? Este é meu filho, né? Como que a gente pode identificar esses problemas? Como que a gente percebe essa mudança de comportamento? É o que eu estava comentando. Existem sim indicadores. Se vai bem à escola, se mudou o comportamento dele e mais o que o Edu falou, trazer para perto de você. Porque se você traz até a tribo, você falou sobre a tribo, e às vezes ele se junta a alguma tribo e você não está acompanhando, não sabe quais são as regras dessa tribo. Você precisa de alguma forma se aproximar, mas como você faz isso? É isso que é tão difícil de entender. Tentando Porque, assim, ser- é tão difícil, o nosso filho, a gente é jovem, a gente volta ao tempo, pô, você ouve seu pai falar, não, é que aí minha mãe tentava falar uma gíria, né, que não era a gíria que eu falava, para ficar próximo. É tão difícil fazer isso. Como é que você consegue criar essa aproximação quando já está difícil? Quando é fácil, se o garoto tem uma facilidade, gosta de conversar com os pais e curte esse relacionamento com o pai e mãe, tudo bem. É mais fácil. Mas quando você está um problema que ele não curte, ele não está afim de conversar com o pai e com a mãe, como é que você quebra essa barreira? Tentando entender o momento dele e ouvindo. Porque geralmente o pai chega falando e ditando regras. Não faça isso, não faça aquilo, chega disso, chega daquilo. Ouve um pouco o adolescente. Inclusive o que ele fez errado. Tenta acolher ele, entender o porquê disso. Tem um porquê sempre. Ou na maioria Aliás, das vezes. o Celso acabou de falar, a gente acabou de falar sobre drogas. Isso é o pior que tem aqui. Na adolescência, na escola, a mesma forma. Para um pai, para uma mãe, muitas vezes é difícil reconhecer um problema do filho. Sempre, e assim a gente cresce ouvindo isso, o pai e a mãe falam, são as más companhias. Nunca é o próprio filho. O filho não é a má companhia, é sempre o outro. Né? E é difícil para um pai e para uma mãe enxergar sempre o problema que o filho pode ter. Num caso como esse, de uma mãe, de um pai que descobre, ou enfim, que o filho tem algum tipo de problema com droga. Da mesma forma, é a melhor forma trazer para perto, buscar ajuda, e na maioria dos casos precisa de ajuda, porque, como o Celso fala, vocês dois falaram uma coisa que é sensacional. Vocês lembram a notícia que o Celso deu de uma mãe que era uma empregada doméstica, era uma faxineira, se não me engano, ela comprou um tênis financiado em não sei quantas vezes, ela pagou e era essa educação que ela dava para o filho. E o filho se envolveu para um mau caminho. O que vocês estão falando, trazer sempre perto e se perceber realmente que há o uso da droga, tem que ter o acompanhamento de um profissional. Porque a droga é a pior coisa que tem. E está muito presente, mais do que a gente imagina. Eu tenho 2 filhos, um é adolescente, tem 16 anos, e ele me conta diariamente que oferecem drogas assim, constantemente. E ele não aceita porque a gente conversa, explica quais são os danos, o porquê, o para quê. Então é bem difícil. Agora eu estou percebendo que você está emocionada. Fico. Eu estou percebendo que está te machucando essa situação. Porque a mãe, quando a mãe ama o filho mesmo, a mãe de verdade, ela erra. A gente erra muito, né? Mas a gente erra por amor, a gente erra tentando acertar, né? Exatamente. E não vem manual com o filho, então a gente não sabe que caminho que a gente toma. É normal. Não se desespere. Todas as mães, com certeza toda mãe que está em casa está se identificando com você, porque
tem essa dor de você querer acertar e às vezes não conseguir. O que acontece dentro da tua casa que mais te magoa? Ela chega a xingar você, chega a te agredir verbalmente? Ela responde, coisa que ela não fazia. Ela era uma filha perfeita. Depois que conheceu esse menino, mudou. Virou a cabeça dela totalmente. Ela sai sem te avisar, vai pra Sai. balada, volta sem... Não, não pra cumpre balada horário, ela não? não vai. Ela vai assim, no aniversário. Só que eu quero que ela tenha um horário pra estar em casa. Porque quando eu saio, eu aviso. Então eu queria que ela fizesse o mesmo. Ingrid, mãe, hoje tem um aniversário. Posso ir? Pode. Que horário vai voltar? Ah, não sei. Não é assim, não sei. Tem que ter um horário. Foi Até uma porque você semana fica atrás ela preocupada, foi. né? Ela foi no aniversário. Ela Deixei, trabalha, ela estuda, ela tem alguma atividade? parou de estudar. Não quer mais estudar. Ela chegou a repetir de ano? Repetiu o ano passado e esse ano. Ela não quer mais estudar, não quer trabalhar, não tem interesse nenhum Não tem por nada. interesse de nada. Dorme até meio-dia, 1 hora. Falam que já acorda cedo. Vamos batalhar junto. Mas não, é só E por que dormir, ela parou de ir na telefone, escola? 24 horas com o namorado. Então, Por que ela parou de ir na escola? ela estuda na parte da manhã. Então, ela dorme muito tarde. Telefone, computador. Então, vai dormir tarde, não tem como acordar cedo. José Paulo, como é que a gente coloca uma rotina? A gente ouviu aqui vários exemplos e que eu tenho certeza, como a Cris disse com propriedade aqui, que muitos pais enfrentam isso dentro de casa. Como é que a gente coloca estas regras? Então, por exemplo, tal horário não pode telefone, tal horário não pode usar o computador, tem que terminar tal hora, tem que chegar a esse horário mesmo e ponto final. E aí o mais difícil. Com esse grupo pode andar ou com esse grupo não pode andar, com essa pessoa você pode ter amizade, com essa pessoa não pode. Dá para colocar esse tipo de limite? É muito difícil, mas dá para você orientar da melhor forma possível. O limite tem que ser claro. E tem sempre que ser ter claro, colocado, mas tem que explicar para essa pessoa, para esse adolescente, o porquê desse limite. Não simplesmente, olha, volta a tal hora e acabou. Por que tem que voltar a tal hora? Porque é perigoso, porque você tem que dormir, trabalha no outro dia, porque ela tem que descansar. Tem que explicar e conversar muito. E às vezes até negociar. Olha, amanhã não posso voltar a esse horário porque 10 e pouco começa a festa. Tentar entender, mas dialogar muito, muito, muito para tentar entender as razões desse adolescente. Elogiar quando o adolescente tem uma atitude boa ajuda? E reforço positivo. Quando ele faz algo positivo? Lógico. E agora compará-lo com amigo, irmão, isso pode causar um atrito? Muito ruim, perigoso. Acho que cada um, como aqui, eu estou tomando muito cuidado aqui, porque é um caso específico. Né? Para eu dar uma opinião mais técnica, eu teria que levantar a história de vida das duas para entender aonde que isso se perdeu. Mas alguma coisa você já identificou aí que é uma preocupação de algo que aconteceu na tua adolescência, né, Maria? Ela projeta agora na filha. E não quer que a filha cometa o que ela considera que foi um erro. Então, olha, vamos entender isso direito aqui. Olha, esse é um assunto muito importante. É claro que a gente vai voltar a esse tema. Eu tenho certeza absoluta que você tem muitas dúvidas a respeito disso. Você viu que a gente tem uma série de dúvidas aqui, todo mundo tem. Eu acho que isso a gente a construir melhor a relação nas famílias. Eu vou agradecer a participação do Zé Paulo Laganá e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que é psicólogo. Maria Martins da Silva, vai com calma, acho que você já ouviu algumas coisas aqui, mas eu tenho certeza que você vai se entender com a sua filha, ela vai encontrar o caminho certo aí, depois você vai contar a história pra gente aqui. Sim. Tá combinado? Eu vou voltar aqui com ela. Vai trazer a boa notícia Claro. com ela, é isso que a gente quer ouvir. Mas eu garanto a você que a gente vai voltar a esse assunto aqui no Hoje em Dia.